Como pode me amar, Deus conhecendo o meu pecado? Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Justino Barbosa. Você está no canal Cristão em Questão. Glória a Deus. Antes de iniciarmos o vídeo e a nossa meditação na palavra de Deus, queria pedir a contribuição, o apoio de cada um dos irmãos. Que quem não é inscrito no canal venha se inscrever. Que os irmãos venham dar o like no vídeo se gostarem daquilo que está sendo pregado e anunciado aqui, produzido. E possam também indicar para outras pessoas que estão precisando crescerem na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Como já prometi, o assunto desse vídeo, irmãos, o tema deste vídeo é o seguinte tema: cristãos, meninos com responsabilidades de adultos. É um tema bastante forte, irmãos. No tempo de hoje, irmãos, eu vejo que as pessoas estão começando na fé de maneira bem prematura, bem rápida. E isso, irmãos, tem sido algo negativo e prejudicial para a fé de muitos. Talvez você que congrega em alguma igreja já percebeu pessoas que se convertem em um dia e poucos dias já estão pregando em cima do altar. Então é disso que nós iremos tratar hoje à luz da palavra de Deus. Queria que os irmãos me acompanhassem na nossa primeira referência bíblica, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 13. Olha o que Jesus nos ensina nesta parábola, no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, os versículos de número 20 e 21. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus. E logo, o destaque aqui, irmãos, é para a palavra logo. E logo a recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Quero dar uma ênfase também em pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo, novamente aqui, a palavra logo se ofende. Então, os irmãos, o destaque aqui é para a palavra logo, que expressa tempo. Essa palavra logo, ela expressa um tempo. Então, Jesus aqui, ele nos conta uma parábola, uma representação, uma metáfora sobre o semeador. E a parte que eu quero destacar é da semente que caiu em solo rochoso, em pedregais. Jesus, ele nos ensina uma grande lição. Ele assemelha essa semente que caiu em solo rochoso àqueles tipos de crente que ouve a palavra e logo essas pessoas, eles têm uma rapidez na aceitação da mensagem do Evangelho. Eles aceitam com muita rapidez, ouvem e logo a recebem, e com muita alegria, com muita euforia. Só que Jesus, ele vai continuando esta parábola, com essa comparação desses crentes que recebem a palavra muito ligeira, com muita rapidez e com alegria. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo. Eles recebem a palavra, a mensagem do Evangelho com muita rapidez, só que não conseguem ter raiz na mesma palavra. Antes é de pouca duração, o tempo de conversão é pouco, é somente uma alegria, uma euforia momentânea. É aquele chamado fogo de palha, que nós tanto falamos, é de pouca duração. E concluindo, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Assim como logo ele recebeu a mensagem do Evangelho com alegria,
logo também quando chega a perseguição e as angústias por causa da palavra, logo também da mesma maneira ele se ofende e deixa o evangelho. O que eu quero destacar aqui, com base nessa palavra, nessa mensagem que Jesus nos ensina sobre a parábola do semeador, é que um dos motivos que ocasionou, que fez com que essa semente não produzisse, não crescesse, não tivesse raiz profunda, foi exatamente isso, raízes. Porque começaram muito ligeiro, logo ouviram, logo receberam, com muita alegria, uma grande euforia, mas eles se decepcionaram porque viram que o evangelho não é somente alegria, porque a mesma mensagem que proporcionou a essas pessoas alegria, essa mesma mensagem também proporcionou angústias e perseguições. Então, qual é o conselho bíblico de Jesus Cristo? É que nós venhamos criar raízes, profundidade, amadurecimento. Por quê? Porque as pessoas estão começando muito cedo, irmãos, na obra, estão sendo lançadas na seara muito cedo e não têm experiência. A gente percebe que até o discipulado em nossas igrejas cessou, não há mais discipulado em muitas igrejas. As pessoas não têm mais aquele tempo de preparo e elas já são lançadas na obra do Senhor para fazer a obra, pregar o Evangelho e entram em um conflito, em uma guerra na qual elas não estão preparadas para suportar. Por quê? Porque elas não criaram essas raízes. Perceba que o mesmo sol que é essencial para que uma planta venha se reproduzir, crescer, esse mesmo sol que é essencial matou a planta. Então, as mesmas dificuldades que elas são essenciais na vida de um cristão para que ele venha crescer e amadurecer, produzir frutos, porque nós produzimos frutos em dificuldades, em perseguições. Essas mesmas dificuldades, quando elas vierem na nossa vida, na nossa caminhada, se nós não estivermos preparados, não tivermos raízes em Deus, em Cristo, nós iremos sucumbir e morrer. Então, muita cautela, com muito respeito aos nossos pastores, muita cautela ao lançar pessoas no ministério muito cedo. Pessoas começam, têm 1 ano de caminhada, já se tornam pastores, já tomam conta de uma igreja na qual não estão preparadas. A vida cristã, a caminhada cristã e ministerial, ela é um degrau no qual a gente tem que escalar, mas é um degrau por vez. Nós temos que amadurecer. Um dos requisitos que é necessário para um pastor, para aquele que almeja o episcopado, que Paulo diz, é que ele não seja neófito, ou seja, não seja um novo convertido, uma pessoa que tem pouca experiência na caminhada cristã, não é maduro. Então, uma pessoa tem que ter experiência na obra de Deus, tem que ter experiência com Deus, raízes com Deus. Eu quero também mencionar Êxodo no capítulo 13, o mistério aqui é no capítulo 13, irmãos. Êxodo 13, versículos de número 17 e 18 do capítulo 13. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Glória a Deus. Aqui é um texto, irmãos, bastante conhecido. Deus havia acabado de lançar sua última praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito. Todo o primeiro filho foi morto nessa praga. E Faraó, de uma maneira bem súbita, bem apressada, expulsou os filhos de Israel do Egito, permitiu que eles saíssem. E eles saíram muito apressados do Egito. E a rota, irmãos, logicamente falando, a rota mais viável para se tomar nesse momento era a rota dos filisteus, que era uma cidade, um povo que era vizinho ao Egito. E o povo de Israel pretendia ir por esta rota que era mais viável, mais fácil, em que o caminho era mais curto até chegar em Canaã. Só que Deus não queria que o seu povo tomasse atalhos.
porque era mais fácil. Por quê? Porque Deus viu que mais na frente eles teriam que enfrentar os filisteus, que eram pessoas, um povo experiente em guerras. E o povo de Israel não tinha experiências em guerras, em batalhas. Eles estavam acostumados a trabalhar com barro, fazendo tijolos, não com guerras. Então Deus viu que eles iriam mais na frente se escandalizar com a guerra e tornar para trás, tornar para o Egito, tomando se eles tivessem tomado este atalho. Tem pessoas que na caminhada cristã elas tomam um atalho, elas pegam um caminho mais rápido. Elas tomam um caminho mais rápido no ministério, tomam um caminho mais rápido para chegar ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista. E não tem experiências com Deus. Deus preferiu não conduzir o seu povo pela rota mais fácil, mas conduzir o seu povo pelo caminho do deserto. Que eles rodeassem o deserto. Para quê? Para que eles tivessem experiências com Deus, para que eles fossem provados no deserto. É mais duro, o caminho é mais longo e extenso, mas é no deserto em que nós adquirimos a experiência e a maturidade que precisamos. Perceba que o povo de Israel subiu armado, estavam armados, mas não tinham experiências de guerra. Tem muitas pessoas que quando se convertem em Cristo, é dessa mesma forma. Está preparado para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra, mas não tem preparo de guerra. Tem empolgação, tem alegria, força, mas não tem experiência e maturidade. E o que Deus vai primar na sua vida não é que você se converta hoje e amanhã seja lançado em guerra na seara. Deus ele vai primar por te levar pelo deserto, para te provar, te testar, te dar maturidade, crescimento, para assim para que você venha estar preparado para a batalha e não se escandalizar e tornar para trás. Esse é o cuidado de Deus para você. Glória a Deus. Também quero mencionar a Epístola Universal de Tiago, no Novo Testamento. E nós já encerramos, irmãos, para não estender muito o vídeo. Tiago, o capítulo de número 1 e o versículo de número 19. Olha o que Tiago diz. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O contraste aqui que Tiago está fazendo, irmãos, é sobre ira e mansidão. Tiago pede para que todo homem seja cedo para ouvir, e tardio para falar e tardio para se irar. Tem pessoas que começam hoje e amanhã já querem questionar o pastor, querem questionar alguém que já é mais experiente que eles, e até se iram por algo que eles estão pregando e não concordam e dizem que não é verdade. Mas Tiago está exortando aqui o povo que todo homem tem que ser cedo para ouvir. Começou hoje, então senta e começa a ouvir. Aprenda primeiro para depois questionar. Seja cedo para ouvir, tardio para falar e tardio mais ainda para se irar. Porque, olha o conselho de Tiago, ele explica o porquê disso no versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tem pessoas que recebem a mensagem de Deus, mas com ira e contende por causa desta palavra. Mas Tiago disse que nós temos que receber a palavra, já que nós estamos no início da nossa caminhada, temos que estar pronto para ouvir e receber esta palavra que em nós é enxertada e é poderosa para nos salvar com mansidão, de maneira branda, não com ira. Então você que está começando hoje, sente-se, aprenda, ouça mais, fale menos. Deixe para falar quando você estiver aprendido. E para encerrar, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo também de número 13, o versículo de número 17 e 18. Diz assim, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Para encerrar, irmãos, eu quero usar esse texto. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13,
Paulo e Barnabé foram selecionados pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo diz: apartai-me para mim a Saulo e a Barnabé para a obra a qual eu tenho os chamado. Perceba que Deus chamou Paulo e Barnabé para a obra. E eles assim então partiram para a sua primeira viagem missionária. Só que a Bíblia diz que eles levaram João, apelidado de Marcos, como um cooperador deles, para ajudá-los, auxiliá-los no seu trabalho. E no início dessa primeira viagem missionária, Paulo ele entra em um território, em uma ilha, melhor dizendo, chamada Chipre, começa a evangelizar aquela ilha. E tem um episódio do procônsul Sérgio Paulo, do mágico Elimas. E Paulo então ele sai dessa ilha chamada Chipre em direção a Panfilha. E quando Paulo chega em Panfilha, a Bíblia diz que João ele voltou para Jerusalém. Por que João voltou para Jerusalém? Perceba que ele estava em uma obra missionária, uma obra árdua que exige muito. Uma obra para a qual João ainda não estava preparado. Começou cedo. Deus não havia chamado João para ir nesta viagem missionária. Deus havia chamado Paulo e Barnabé. E João foi e não suportou e retornou, retrocedeu nessa primeira viagem missionária. Não chegou até o fim dela e voltou para Jerusalém. Então João Marcos, eu entendo que não estava preparado ainda para os desafios missionários da evangelização. Por isso ele retornou para trás. Tem pessoas que têm muita empolgação, como eu já disse, vontade de fazer a obra. Mas tome muito cuidado, porque o que você vai ver na obra, você vai escandalizar. E corre o risco de você retroceder e voltar para trás como João Marcos. Então espere o tempo certo. Meu conselho é que você espere o tempo certo. Cresça com Deus, amadureça, crie raízes. Então assim você poderá fazer a obra. Aprenda a palavra de Deus, leia a Bíblia, viva em oração. E espere o tempo certo de Deus, assim como ele fez com Paulo e com Barnabé, escolhendo eles e enviando, assim também Deus fará contigo, mas no tempo certo e determinado de Deus. Glória a Deus, que Deus em Cristo possa vos abençoar nessa oportunidade. Amém. Que você possa abençoar o nosso canal com o seu like e também os seus comentários, irmãos. Amém.